Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 253. Começamos hoje o Cântico dos Cânticos, capítulos de 1 a 4. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que alegria começarmos hoje mais um dia, iniciando agora um novo livro da Sagrada Escritura. O livro de hoje é o livro de Cântico dos Cânticos, que nós vamos meditar em apenas 2 dias. Hoje, dos capítulos 1 a 4, e amanhã dos capítulos 5 a 8. Quando nós falamos do Cântico dos Cânticos, antes de apresentar aquilo que é o esquema geral e principal do texto, eu gostaria de falar um pouco a experiência que eu tive com esse livro. Me recordo que 2 experiências principais fazem parte aqui da maneira que eu lidei com o Cântico dos Cânticos. Uma talvez um pouco engraçada e nem tão boa, e aí a outra mais bonita e mais proveitosa. Me recordo quando eu ainda estava no seminário, depois de professar os votos, fui morar com um padre, e ele dizia assim, Cântico dos Cânticos, um dia ele preparando uma homilia, ele disse assim, quando eu estava no seminário, nós seminaristas, estudantes, seminário menor ali, a maioria deles de menor, nós não podíamos ler esse livro. Cântico dos Cânticos era um livro proibido no seminário. Já tinha lido, já tinha conhecido um pouco, e aquilo aguçou a minha curiosidade. Ué, por que não podia ler? Mas por que era proibido? Daqui a pouco a gente vai falar mais e nós vamos ler parte do livro. Aqueles que já leram vão perceber que aqui está falando sobre amor. Sobre o amor de um homem para uma mulher. E aí tem várias formas diferentes de interpretar. E aquilo podia atrair a curiosidade, podia mexer ali com os jovens, os futuros padres. Então ele disse assim, era proibido ler Cântico dos Cânticos no seminário. Não sei se era verdade ou não, foi a experiência que ele me contou. Outra experiência que eu tive, apesar do padre não ser cantor, eu gosto muito de música católica. A irmã Kelly Patrícia tem cantos belíssimos sobre os poemas de São João da Cruz do Cântico dos Cânticos. Então, quem conhece a irmã Kelly Patrícia, quem conhece os místicos da igreja, quando nós vamos ler, por exemplo, São João da Cruz, nós encontramos aqui esses poemas do Cântico dos Cânticos se tornando aqui música. Então, tanto esse padre dizendo assim, olha, esse livro aqui é um livro proibido, é um livro que nós devemos tomar muito cuidado, não podia se ler no seminário. E aí o outro ponto, lembrando das belíssimas canções da irmã Kelly Patrícia, que musicou os poemas de São João da Cruz, que falava sobre o Cântico dos Cânticos, ele comentava o Cântico dos Cânticos. Eu já percebi que aqui nós estamos diante de um livro singular, um livro que ele é diferente de todos os livros. O próprio nome já diz Cântico dos Cânticos, ou seja, o cântico mais bonito, o cântico mais perfeito, o cântico mais belo. Nós estamos diante de um livro que ele se intitula como o Cântico mais belo. Então, existem aqui possivelmente 4 formas diferentes. Nós não vamos entrar no período que ele foi escrito, nem por quem ele foi escrito, porque aqui nós não chegaríamos a uma conclusão muito exata. Mas nós poderíamos perguntar, o livro de Cântico dos Cânticos fala sobre o relacionamento entre um homem e uma mulher. Primeiro, o homem ele procura a mulher, depois ele não a encontra, e aí depois ele foge, ela toda apaixonada começa a ir atrás dele, pergunta para os seguranças e diz que quando o encontrarem é para segurá-lo, que ela não deseja perdê-lo jamais, e aí depois ela se encontra novamente com ele. Parece aqui até um romance. Então nós temos algumas formas diferentes de interpretarmos aqui esse texto. Uma delas é falando sobre a aliança, falando sobre Javé com o seu povo, a aliança.
E aí essa é uma forma que os judeus muitas vezes já viram, uma linguagem um pouco mais mística. Outra forma é falar sobre um matrimônio e os valores do matrimônio. Então existe aqui um relacionamento entre um homem e uma mulher, então os valores para o matrimônio. Uma outra forma é nós pegarmos e dizermos que existem cânticos, poemas que são um pouco dissociados uns dos outros e foram colocados juntos ali e tem como temática principal o amor. Ou dizer que aqui nós temos alguns cânticos, alguns poemas para falar sobre o amor, sem um objetivo muito especial. O outro é sobre o matrimônio e um anterior é sobre a aliança. Existe ainda uma quarta forma, e essa que eu concordo, que eu gosto de ler a partir dessa perspectiva, que é do relacionamento entre Deus, poderia ser Jesus, e a igreja. Aqui é um tipo, é uma antecipação, é uma prefiguração daquilo que seria o nosso relacionamento. Nós somos membros da igreja com Deus. A nossa alma, Deus ele nos procura. Deus ele nos procura. O padre vai lendo e depois nós vamos ver isso no texto. Deus ele nos procura. Deus ele nos seduz. Mas parece que às vezes nós procuramos por ele, nós vamos atrás dele e aí parece que ele desaparece, que ele não nos ouve. Na verdade, ele só está fortalecendo o nosso amor por ele. Então, existem várias formas. Tem gente ainda que diz que é o cântico que representa Salomão. Salomão é o amado, e aí depois tem a amada, que era uma pessoa que vivia com Salomão. Aqui eu confesso que é um pouco difícil de acreditar, porque Salomão ele teve mais de 700 mulheres. Foi um rei virtuoso em muitas coisas, mas ele teve muitas mulheres. Então é muito difícil de entender que um homem com muitas mulheres, o canto está falando da fidelidade dele com uma delas. Então, possivelmente não fala de Salomão. Então existem diferentes formas de interpretar Cântico dos Cânticos. Eu vejo como um livro místico, um livro espiritual. Tem muitas coisas que aqui eu não estou sendo contra o magistério da igreja, mas que eu olho e faço a minha interpretação. A minha interpretação, que muitas vezes é mística, que não vai contrário àquilo que a igreja diz. Então nós estamos diante deste livro, a leitura que eu faço, cada um pode fazer aquela que agrada mais, desde que não seja contrário ao magistério da igreja, mas aquilo que me agrada mais é olhar para esse livro e ver o relacionamento de Deus com a igreja, de Deus com o seu povo. O primeiro versículo para mim aqui é a Santíssima Trindade. Aqui nos diz algo sobre a Trindade. Muitas pessoas, principalmente os adeptos aí ao método histórico-crítico, muitas pessoas vão dizer assim, padre, você está forçando, o autor não quis dizer isso. Possivelmente ele não quis dizer isso, mas o texto, ele tem um toque, ele tem a sua origem em Deus, e Deus ele quer dizer muito mais do que aquilo que o autor pretendia falar. Então existe um sentido espiritual no texto que não pode ser descartado. Vejamos, diz assim, o mais belo cântico de Salomão, esse é o primeiro versículo, aí nós vamos para o segundo que diz assim, aqui, e nós já vamos entender porque que aquele padre disse para mim que era proibido no seminário. Olha como que começa o livro. E aqui é um livro canônico, um livro da Bíblia. Então não se assuste, nem feche, nem tenha rejeição em relação a esse livro, porque é um livro abençoado e aprovado pela igreja. Então se segura aí, não se assuste. O livro começa dizendo assim, que me beije com os beijos de sua boca, teus amores são melhores do que o vinho. A palavra... E aqui eu já ouvi, talvez seja São João da Cruz ou outro autor, me beijes com um beijo de sua boca. O que é duas pessoas se beijando? Duas pessoas se beijando é duas pessoas respirando junto. Nós temos a primeira, nós temos a segunda, e quando elas se encontram é como se existisse um respirar junto. Essas duas pessoas, a vida dela, de certa forma, se torna uma. É isso que acontece com a Trindade. O que é a Trindade? Quem que é o amante, aquele que tem iniciativa? O amante é o Pai. Quem que é o amado? O amado é o Filho. Quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. Poderíamos dizer que o Espírito Santo é o abraço entre o Pai e o Filho. Poderíamos dizer que o Espírito Santo é como se fosse o beijo entre o Pai e o Filho. O encontro do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Por quê? Porque o encontro do amante com o amado gera o amor. E esta geração, ela é eterna, ela é desde sempre. Beije-me com os beijos de sua boca. O beijo divino, o encontro perfeito divino. Aqui não tem nada de sensual. Deus é espírito, é claro que não aconteceu desse jeito, nem acontece, mas o encontro íntimo de Deus, o encontro do Pai e do Filho, o abraço do Pai e do Filho é o Espírito Santo. O Pai é o amante, o Filho é o amado. O Pai é o amante, o Filho é o amado. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor. Então aqui nós temos a amada dizendo, beije-me com os beijos de sua boca, teus amores são melhores do que os vinhos. Arrasta-me contigo, corramos, leva-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemo-nos, alegremo-nos em ti.
Então é o cântico de uma pessoa apaixonada. Novamente, o padre disse agora há pouco e repito, podemos ler a partir de várias perspectivas. Terceira delas, como características aqui, a segunda delas, características de um matrimônio. Primeiro, aliança de Javé com o povo. Terceira delas, como se fosse alguns toques, como se fosse alguns poemas falando sobre realidades do relacionamento entre homem e mulher. Mas eu prefiro esta última, que fala do relacionamento de Cristo, de Deus com a igreja. Mesmo Cristo, mesmo o Deus Filho não tendo se tornado Cristo, Cristo não tendo sido ainda uma personagem histórica. Mas aqui eu vejo que mostra Deus se relacionando com seu povo. É como se nós fôssemos a amada de Deus. E Deus fosse o esposo, ele fosse o amado. Então aqui nós temos vários poemas, tem o título e o prólogo, depois nós vamos encontrar 10 poemas, e aí no fim nós temos a conclusão. Depois eu vou dizer o poema que eu gostei mais. Então, nós começamos ali o primeiro poema. Dizem alguns autores que tem características de pensamentos que veio do Egito, porque ela se diz morena. Nós não vamos entrar nesses detalhes. Pode ser que o morena, e aqui eu não estou dizendo que o negro é pecador, não é isso, mas ela vai dizer, eu sou morena, mas se tenha olhos para mim, se aproxime de mim. Nós poderíamos ver como uma linguagem figurada, como apesar de eu ser pecadora, tenha os seus olhos para mim, se volte para mim, se apaixone por mim. Então nós temos aqui no começo a amada, ela se declarando ao seu amado. Então a alma se declarando ao seu Senhor. Senhor, os teus amores são melhores do que o vinho, os teus beijos, beije-me com os beijos de tua boca. Quem que é o beijo de Deus? O beijo de Deus é o Espírito Santo. E aí nós temos, avisa-me, amado de minha alma. Onde, versículo 7, avisas-me, amado de minha alma. Onde apacentas, onde descansas, o rebanho ao meio-dia, para que eu vá e não vagueie perdida entre os rebanhos dos teus companheiros. Me avise, me diga onde você está, que eu vou atrás de ti. Então tem a amada, aí depois tem alguns versículos do coro, e aí depois nós temos o amado. Ó minha amada, eu te comprazo. Claro, as linguagens aqui, não entenda chamando as mulheres disso, isso daqui são coisas, animais bonitos da natureza, que são símbolos aqui do que é uma mulher atraente. Então, não leve a mal alguns termos que vocês vão ouvir. Diz assim, minha amada, eu te comprazo, é a égua atrelada ao carro do faraó. Que beleza tuas faces entre os brincos, teu pescoço com colares, far-te-emos pingentes de ouro, cravejados na prata. E aí depois tem um dueto, os dois dizendo e dialogando. E aí diz assim, primeiro a amada, primeiro o amado dizendo, como és bela, minha amada, como és bela, teus olhos são pombas. E aí o texto continua, como és belo, meu amado, e que doçura, nosso leito é todo relva. Uma linguagem apaixonada, um relacionamento apaixonado. Padre, vou pensar no meu marido, vou pensar no meu namorado, vou pensar em outra pessoa. Pode pensar em quem vocês quiserem. Pense principalmente em Deus, seu relacionamento com Deus. Deus é uma pessoa. E aqui não é um relacionamento físico, aqui significa o encontro de duas almas. Um dia nós seremos um com Ele. E aí o Cântico dos Cânticos é uma antecipação daquilo que nós queremos viver no céu com o Senhor. Ali na segunda parte do capítulo 2, no versículo 8 seguinte, já começa o segundo poema. E o segundo poema, ele começa ali de uma forma belíssima, nos versículos 8 e 9. A voz do meu amado, vejam, ela diz, vem correndo pelos montes, salteando nas colinas. Como um gamo é meu amado, um filhote de gazela. Ali ela estava na casa dos pais e ela observa que o amado está se aproximando. Então ela diz, olha, o meu amado, ele vem ao meu encontro, ele está atrás de mim. No cotidiano, às vezes nós percebemos que Deus está vindo ao nosso encontro, que Ele nos abençoa, que Ele nos concede coisas que queremos e precisamos. Versículo 10. Fala o meu amado e me diz, levanta-te, minha amada, formosa minha, e vem a mim. Então, ela dizendo que o amado a convida para se encontrar com ele. Levanta-te, minha amada, versículo 13. Formosa minha, vem a mim. Depois no versículo 16. Meu amado é meu e eu sou dele. Então aqui nós temos um encontro. Ela ansiava
pedia, clamava, e um dia ele veio ao encontro dela e os dois se encontram. Então nós vamos vendo aqui um poema, uma história de amor, na minha opinião, diz sobre a alma humana com Deus, que vai avançando. Primeiro ela procurava por ele, ansiava e sonhava, e agora ela estava em casa e percebe que ele vai chegando ao encontro. E aí depois nós chegamos no poema que eu gostei mais, é o terceiro poema. O terceiro poema tem canções, comentários de São João da Cruz, é um capítulo todo de Cântico dos Cânticos, capítulo terceiro. Esse é o poema mais bonito, é aquele que eu gostaria de ler com vocês. Em meu leito pela noite, procurei o amado de meu coração. Procurei-o e não o encontrei. Levantei-me, rondarei pela cidade, pelas ruas, pelas praças, procurando o amado da minha alma. Procurei-o e não o encontrei. Encontraram-me os guardas que rodeavam a cidade. Vistes o amado de minha alma? Passando por eles, contudo, encontrei o amado da minha alma, agarrei-o e não o soltarei, até levá-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquele que me concebeu. Filhas de Jerusalém, pelas servas e gazelas do campo, eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Então ela dizendo que iria procurá-lo, iria agarrá-lo, iria perguntar aos guardas, iria trazê-lo para sua casa, e depois alguém a aconselha dizendo assim: não desperteis nem acordeis o amor até que ele o queira. Ou seja, respeite a liberdade e não o force. Nosso relacionamento com Deus é da mesma forma. Nós devemos buscá-lo, procurá-lo. Quando nós percebemos que parece que ele não nos escuta, devemos permanecer fiéis. O quarto poema encontra-se ali na sequência do capítulo 3 ainda, e aí já começa a citar um pouco o rei Salomão. Possivelmente, o texto não diz objetivamente, diretamente de Salomão, mas aqui nós já temos alguns indícios citando Salomão. Versículo 9. O rei Salomão fez para si liteira, com madeira do Líbano, colunas de prata, baldaquino de ouro e assento de púrpura. O interior trabalhado com amor pelas filhas de Jerusalém, mostrando como que Salomão era uma pessoa apaixonada, e aqui podemos colocar aqui Deus, que é muito mais apaixonado, está muito acima e prepara para o seu povo algo muito maior do que Salomão preparou para a sua amada ou as suas amadas. Depois nós chegamos no quinto poema, que é o último de hoje, ali no capítulo 4, e esse quinto poema no capítulo 4 também merece a nossa atenção. Ali tem alguns elogios físicos à amada, vocês podem ler, podem meditar, o padre não vai ler todos, tem alguns ali que pode até causar um certo escândalo em algumas pessoas, mas aqui tem uma passagem do Novo Testamento das cartas apostólicas, eu penso que é de São Tiago, que diz assim: para os puros tudo é puro. Para os puros tudo é puro. Depende muito da maneira que nós vemos as coisas. Com o tempo, nós vamos ficando com um pensamento, com um olhar muito sensualizado e de duplo sentido. Isso daqui destrói coisas belas e puras criadas por Deus. Então, leia com um olhar cristão, leia com um olhar de ver o texto sagrado e a obra de Deus como algo belo e a ser respeitado. O padre não vai ler tudo. No começo ali diz: como és bela, minha amada, como és bela. E aí vai citando características dessa amada, do pescoço, dos lábios, vai falando do corpo desta mulher. No versículo 9, diz assim: roubastes meu coração, minha amada. Agora vocês veem que o amado se encontrou, está com ela, e agora ele vai dizendo da sua paixão, do seu amor. Primeiro era amada, e agora é o amado que se encontra e vai dizendo do seu amor. Isso daqui é o amor sendo correspondido. O nosso amor por Deus, ele vai ser correspondido. O nosso amor por Deus, ele não ficará abandonado e nem deixará de ser ouvido. Versículos 9 seguintes. Roubastes meu coração, minha amada, minha noiva. Roubastes meu coração com um só dos teus olhares, uma volta de colares. Que belos são os teus amores, minha irmã, minha noiva. Teus amores são melhores do que o vinho. Mais fino que os outros aromas é o odor dos teus perfumes. E aí depois nós temos a sequência do capítulo 4 e deste quinto poema. Queridos irmãos e irmãs, o padre pede, nós temos 10 poemas e depois o epílogo,
Padre pede, possivelmente muitos já leram, já ouviram comentários, muitos já ouviram canções. Coloque ali no comentário o que você entende sobre Cântico dos Cânticos. Qual que é a sua perspectiva? O que você aprendeu? O padre tenta fazer aqui um vídeo rápido, um vídeo de menos de cerca de 15 minutos, aquilo que eu li, que eu estudei, que fez parte da minha vida, para ajudá-los. Mas é um livro aqui, de certa forma, enigmático. Tem muita coisa aqui para mexer e para aprender. Então, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha acrescentado, que eu tenha acompanhado, mas se você tem algo que você conhece, que você aprendeu, que seja valioso, que não foi dito neste vídeo de hoje, ajude o padre e acrescente no nosso dia de meditação de hoje, colocando ali nos comentários. Eu aprendi, eu pensei, eu vi, e aí também leia os comentários dos outros, coloque um joinha e vamos crescendo juntos no conhecimento da Sagrada Escritura. Amanhã encerramos e damos continuidade, ao mesmo tempo encerramos Cântico dos Cânticos, do capítulo 5 até o capítulo 8. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.